Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar de erros comuns que ocorrem em escadas, ok? Escadas é um fator importantíssimo, principalmente quando você vai fazer, por exemplo, um sobrado, ou mesmo você fazer um edifício com vários pavimentos, ok? E vamos começar assim, qual é a estrutura, os materiais utilizados em escadas, tá? Nós temos escadas de madeira, temos escadas de estruturas metálicas, temos escadas de concreto, o concreto moldado em loco, o concreto pré-moldado, e montado a escada no local. Então, isso é o primeiro fator de importância para a escolha, não escolher o material errado dependendo do ambiente. É importante também que tenha um projeto bem determinado, especificado já pelo projetista, que seja um arquiteto ou mesmo um engenheiro, mas que esteja enxergando tudo isso para que seja definido e especificado em projeto qual é o tipo da estrutura que vai ser feita essa escada. Existe a escada, é importante, e a gente vê muito erro, quando a gente vê um degrau muito alto, um patamar muito pequeno, isso ocorre dificuldades enormes para subir essa escada. Ou mesmo, às vezes, na execução, coloca um degrau, por exemplo, de 15 centímetros, depois vai para 17, depois volta para 15, Então, diferenças entre alturas do degrau. Isso não pode acontecer. Na cabeça, quando a gente vai subir um degrau, a gente acostuma e a gente, por exemplo, quando está tudo lá 17, por exemplo, centímetros, a gente vai subir tranquilo e tem aquela rotina, aquilo vai ficar um hábito e tal. Quando existem essas diferenças de degraus, é muito fácil as pessoas trupicarem e caírem dessa escada. Então a gente tem que atender, por exemplo, uma fórmula de Brundle, tá? Que vai, na verdade, é uma forma que é dois espelhos mais o piso tem que dar mais ou menos 64 centímetros, tá? Então, ou seja, resumindo, eu sempre procuro fazer o patamar com em torno de 30 centímetros e a altura em torno de 17,5, tá? Por que em torno disso? Porque depende da altura do pé direito, de qual é o nível que você está para o nível que você vai chegar. E ali você vai fazer uma conta que tem que dar aproximadamente esses números, tá? No caso 17,5, tá? Na altura, e o patamar 30. Às vezes você tem espaço, muito estreito para você vencer esse lance. Então você às vezes tem que diminuir um pouco esse patamar. Mas tem que tomar muito cuidado para não ver se isso pode gerar consequências depois, e é considerado sim um erro de cálculo, principalmente quando não se tem projeto, o pedreiro, vamos dizer que o cliente acha que o pedreiro é bom, e aí ele vai fazer lá e às vezes faz muitos absurdos em obras devido a erros mesmo desse cálculo do tamanho mesmo, do patamar e da altura desse degrau, ok? Então, isso tudo é fundamental, mesmo porque, dependendo da escada, nós precisamos também visualizar já os corrimões, por exemplo. Precisa ter corrimão para que seja uma escada segura, isso é fundamental. Agora, tem situações que na estética não se coloca o corrimão, mas aí ela precisa ter um certo conforto, às vezes até mesmo um degrau um pouco mais baixo, para que tenha uma maior facilidade e não correr o risco de cair. Então, a gente precisa estar muito preocupado com todos esses limites, tá? De dimensões e também dos materiais utilizados. Quando a gente fala em material, é importante dizer também que o acabamento é fundamental, visto que muitas vezes se coloca um piso de acabamento muito liso, escorregadio. E isso faz com que, claro, é um erro de construção, porque vai gerar muitos... A pessoa está com o pé um pouco molhado ali, principalmente em residência, quando está na sua própria casa, está ali descalço, leva tombo e cai da escada. E isso pode gerar prejuízos enormes, que eu falo prejuízo no caso físico, até mesmo de quebrar algum membro, uma perna, devido a uma escada não apropriada, com acabamento não apropriado, com alturas de patamares, alturas de degrau e patamares totalmente inviáveis. Então por isso é importante seguir. E por isso que existe o engenheiro que acompanha essa obra para que não seja feito esses absurdos que a gente vê às vezes em Facebook e em fotos do Instagram, ok? Então tudo isso é bastante importante. Agora, se você está acompanhando todos os vídeos anteriores e vai ver ainda muito mais a gente falar sobre erros de construção. Erros frequentes, erros que eu durante 33 anos observei e estou colocando aqui ponto por ponto, para facilitar você que às vezes está começando, chegar numa obra e saber, olha, está fazendo escada, é um momento que eu preciso prestar muita atenção, porque ocorrem muitos erros nesse local.
Se você gostou, faça seu joinha, faça seu comentário, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.